Vamos fazer mais uma leitura no livro de Isaías, capítulo 58, ao qual nos fala assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Amém? Então Deus, Ele pede para que nós clame em alta voz, para que as pessoas venham enxergar as transgressões e se arrepender dos pecados. Venha sair dos caminhos errados que se encontram e venham buscar a Deus enquanto há tempo, porque o tempo é tão curto para nós que pode estar passando tão rápido, e está passando rápido, e às vezes a gente nem percebe, e não temos nem tempo para buscar a Deus, ou não temos força, não queremos, né? E Deus quer que a gente aprenda a buscar a Ele, ter uma vida com Ele, lutar, ter prazer de estar na presença dEle, porque Ele é o único que pode salvar a nossa alma, é Deus. Amém? Então se volte para Deus, foge dos caminhos errados, não fique só buscando as coisas que você acha melhor para você, no seu dia a dia, na sua vida, para a sua alegria, para a sua felicidade, espontaneamente deste mundo, mas busque a sua vida, a sua felicidade em Deus, o seu amor em Deus, a sua paz, as suas bênçãos em Deus, porque Jesus disse em outras palavras: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então precisamos acordar enquanto há tempo. Deus nos fala em outras palavras: acorda tu que dorme, acorda tu que dorme, porque às vezes o tempo passa e a gente nem vê, nem percebe o que está acontecendo ao nosso derredor, e às vezes a gente fica buscando coisas do mundo, materiais, né? Bens materiais, e esquecemos do nosso Deus, Criador do céu e da terra, esquecemos da nossa salvação, esquecemos até mesmo da nossa alma que está no nosso corpo, né? Às vezes nós esquecemos da nossa alma, que ela necessita de salvação, em nome do Senhor Jesus, amém? E ele fala aqui, todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso, porque afligimos as nossas almas, e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Amém, gente? Então, o que ele está falando? Às vezes a gente jejua, ou mesmo ora, mas estamos afastados de Deus, estamos distantes de Deus, e às vezes jejuamos por coisas que não vai edificar a nossa alma, que não vai nos dá a proximidade a cada dia mais de Deus. E às vezes nós fazemos jejum,
que não vai levar nós à salvação também não. E às vezes nós ficamos fazendo coisas que não agrada ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E ele fala aqui, no versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais, amém? E para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Amém? Então a pessoa às vezes faz o jejum para coisas que não é favorável, que não é agradável ao nosso Deus e nem favorável a nós, né? Eu vou repetir aqui só para você entender melhor, porque eu tenho certeza que você não entendeu direito. Aqui ele fala assim, eis que, no versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais. Debate é o quê? Debater com a palavra, debater às vezes até contra a própria palavra de Deus, que está na Bíblia, né? Eis que, repetindo, eis que para contendas e debates, para contender e debater, né? Jejuais, e para dardes punhadas impiamente, né? Para, às vezes, julgar a pessoa, julgar os outros, e falar coisas que às vezes nem deve, né? E ele fala assim, não jejuais, como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, né? Às vezes a pessoa jejua só para se exaltar, né? Porque eu jejuei, hoje eu jejuei, hoje eu posso isso, hoje eu posso aquilo, eu jejuei. Mas a pessoa não jejua às vezes para que o poder de Deus seja manifestado, para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para que Deus venha fortalecer, venha usar. Ele não coloca às vezes Deus em primeiro lugar. E às vezes a gente perece por falta de sabedoria e por falta de entendimento. E ele fala aqui no versículo 5, seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Chamaria isto jejum e aprazível ao Senhor, ou seja, agradável aos olhos do Senhor? É uma pergunta. E ele fala assim, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Amém? Aquele quebrantado. Então o jejum é para quê? Que agrada a Deus. É para que aquele quebrantado seja restaurado. Para que aquele desprezado seja encontrado. Para aquele que está abandonado seja resgatado. Aquele que está perdido seja trazido de volta. Este jejum é o jejum que agrada a Deus. Aquele jejum que nós faz a pró daquele que está sofrendo em Deus. E Deus venha manifestar o poder dele. Aquele que está enfermo no hospital,
aquele que está passando por uma vida de dificuldade, de miséria, aquele jejum, lutando junto com Deus e a misericórdia de Deus para resgatar essas pessoas da vida, da força, curar, libertar, expulsar os demônios e destruir as forças do mal e libertar aquela pessoa da escravidão, escravidão das trevas, escravidão do vício, escravidão das pragas, das obras malignas, das feitiçarias, das macumbarias, dos voduns. Libertar as pessoas de pragas e maldições e destruir as obras de Satanás. Esse é o jejum que agrada a Deus. Esse é o jejum que Deus quer que nós façamos. Amém? E ele fala aqui, ó: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Amém? Você está, às vezes, dividindo o teu pão com o necessitado, com aquele que tem fome? Vou repetindo aqui no versículo 7, ele fala assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas a casa os pobres desterrados? Tem mais uma pergunta. Então, enquanto Deus quer que nós faça isso, às vezes a pessoa está fazendo jejum para se exaltar, para se amostrar, e não para lutar por aqueles que estão sofrendo e necessitados. E ele fala aqui: e vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. E não te escondas da tua carne, né? Então, este que é o prazer de Deus que nós faça, de Jesus que nós faça, é cuidar das pessoas que estão necessitadas. E assim nós vamos glorificar a Deus. Por isso que Jesus disse em outras palavras, né? Quando der fome ao que está, quando der pão ao que está com fome, quando der roupa ao que está nu, quando der água ao que está sede, quando visitar o que está preso, quando visitar o que está no hospital, enfermo, né? Aí Jesus disse: é a mim que o fizeste. Amém? Então vamos entender isso, gente. Você que está ouvindo este vídeo, vamos entender isso. Não importa a tua religião, o que importa é o que Deus quer que nós façamos. E ele fala assim, no versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar vaidade. Então tira isso da sua vida. E se abrires a tua alma ao faminto e fartar-lhes a alma aflita, então
a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém, gente? Tem como? Vou fazer uma pergunta agora. Tem como você ter uma vida com Deus se você não tem amor no teu coração? Tem como você ter uma vida com Deus, você ser de Deus mesmo, se você não ama ninguém? Se você não tem amor, se você não faz a obra de Deus com amor, olhando para o necessitado, como é que você tem Deus se você não tem amor? Deus é amor, amém? Entenda isso. Se você hoje tem uma vida amargurada, se você tem ódio no coração, tira isso da sua vida. Isso só vai te levar ao sofrimento e à perdição e à morte. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Perdoa quem tem te ofendido. Perdoa quem te fez o mal. Perdoa os teus inimigos e ore por eles. Limpa o teu coração. Deixa o amor de Deus entrar no seu coração, no seu corpo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não se detenha. Se dê para Deus enquanto há tempo. Lute às vezes até contra você, contra seus pensamentos, contra a sua própria vontade. Faça a vontade do Pai. E Ele vai cuidar de você. E Ele vai te dar uma vida totalmente diferente. E você será como uma luz que brilha no meio das trevas. E Deus vai te usar e vai te capacitar. E você vai glorificar a Deus com a sua própria vida, e não de boca, mas a sua própria vida vai glorificar a Deus. Amém? E ele fala aqui no versículo 11: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. Amém? E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém, gente? Veja o que você precisa para ter uma vida renovada, cheia de saúde, cheia do poder de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Presta atenção a essas palavras, como ela é importante para nós. Às vezes nós fazemos coisas dentro da igreja, não estou falando nem de quem está lá no mundo, né, não busca, mas às vezes nós servimos a Deus e servimos de forma errada, fazendo jejum para outras coisas, né? E estamos perecendo sem saber. Então precisamos entender essas coisas para que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida e nós venhamos glorificar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque só Ele é o nosso Deus, só Ele é o nosso Pai, só Ele pode tudo na nossa vida. Ele fala assim, ó, no versículo 12: e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos da geração, de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, né? Ou seja, restaurador
restaurador daquilo que foi quebrado, né? E ele fala assim, e restaurador de veredas para morar, né? Restaurador de veredas. Veredas é o quê? O próprio caminho, né? O próprio caminho que nós percorremos, que nós imos para a nossa casa, que nós vivemos no nosso dia a dia, do que nós fizemos. E ele fala assim no versículo 3, e se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Amém, gente? Como é que eu tenho uma vida com Deus? É quando eu começo a obedecer a Deus, fazer a vontade dEle e não a minha. Como é que eu entrego a minha vida para Deus e eu sei que a minha vida está com Deus? É quando eu começo a fazer somente a vontade de Deus. Eu luto contra mim mesmo para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu luto contra mim para fazer a vontade de Deus, Deus vai me honrando. Porque eu estou tirando da minha vontade para fazer a vontade dele. Eu estou na obediência com ele. Estou na obediência com Deus. Quando eu entrego a minha vida para Deus e eu quero fazer a minha própria vontade, eu não tenho nada com Deus. Para mim ter minha vida com Deus, eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra minhas próprias vontades, contra os meus próprios desejos, para fazer a vontade do meu Pai Celestial. E ele fala assim, sim, e também não posso viver apenas nas minhas próprias palavras, mas na palavra do meu Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque somente Ele é o nosso Deus, somente Ele é o nosso Salvador. Então precisamos entender essas coisas. No versículo 14, ele fala assim, ó, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém, gente? E porque a boca do Senhor o disse. Então precisamos entender o que Deus tem falado, qual é a palavra de Deus, qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus é cuidar de nós. O desejo de Deus é que nós sejamos obedientes. O desejo de Deus é que nós vivamos com Ele. O desejo de Deus é que nós vivemos na palavra. O desejo de Deus é que nós venhamos a servir a Ele. O desejo de Deus é que nós venhamos a ter prazer nele. Amém, gente? E quando você aprende a ter prazer em Deus, nada mais vai fazer você ter prazer, a não ser Deus mesmo. Amém? Porque Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa vida, a nossa única esperança. Deus é o nosso Pai, Criador do céu e da terra, é o nosso refúgio. Deus nos dá vida, amor, alegria, força, saúde, paz, sabedoria, entendimento, prazer.
de estar com Ele. E Deus nos prepara para que nós venhamos ter uma vida de salvação, uma vida com Ele no céu. Porque por mais que nós vivemos nesse mundo, nosso tempo é tão pouco, que nós vamos viver e vamos morrer. E para onde vai a nossa alma? Para onde vai a sua alma? Eu estou te perguntando. Você já sabe para onde vai sua alma? Não adianta você dizer, minha alma vai para o céu, você quer ir para o céu, mas você está fazendo algo para ir para o céu? Você está buscando a Deus verdadeiramente para ir para o céu? Você está fugindo do pecado? Você está lutando contra as suas próprias vontades, contra os seus próprios desejos para ir para o céu? Para ter uma vida com Deus? Para estar junto com Deus? Então eu preciso entender se você está se preparando para o céu ou não. Você está preparando para ir com Deus ou não? Se você não está, você está perdido, você está se enganando. Vou ler aqui no capítulo 59, só um versículo aqui, que ele fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então tudo aquilo que você pede a Deus, Deus está ouvindo. Ele está de ouvido atento, ouvindo. Ele quer ter uma vida contigo, Ele quer fazer a palavra dEle cumprir na sua vida, as promessas dEle chegar até você, as bênçãos dEle chegar até você, mas depende de você. Para Deus me abençoar, não depende de Deus, depende de mim. Para Deus abençoar você, não depende de você, depende de Deus. Não depende de Deus, depende de você. É o seu querer, é a sua luta pela vitória, pela sua salvação. Tem coisa mais preciosa para nós do que a nossa salvação? Não existe nessa terra, não existe em lugar nenhum. Só Deus pode nos salvar. Nossa salvação está com Deus. Mas se nós não queremos Ele, como nós vamos ter a nossa salvação? Amém? Que Deus te proteja, te guarde, abra teu entendimento, que essas palavras fiquem gravadas no seu coração, na sua mente, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, que Deus te ilumina, que Deus te abra seu entendimento, que você venha ter prazer de assistir a pregação, assistir esses vídeos, que você venha ter prazer de se inscrever, dar um joinha, né? Se você não é inscrito, se inscreva para me ajudar, para ter mais pessoas nesse canal, para que você compartilhe também, para que chegue até mais pessoas. Veja que palavras maravilhosas. Se você colocar essas palavras no seu coração, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar, as coisas vão começar a mudar na sua vida. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Que Deus te ilumine, Deus te proteja, te guarde. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Eu sou o pastor José Miranda, estou aqui para te ajudar em nome do Senhor Jesus. Use a tua fé, não desista, não desanima. Confie em Deus, Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito. De forma clara, de forma grandiosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos na fé.